A paz do Senhor Jesus, Shalom. 2013, um novo tempo, né? Tremendamente abençoado para a tua vida. Um ano sobrenatural. Um ano de santidade ao Senhor. Esse louvor aqui, tremendo esse louvor, viu? Puxa vida. Louvor tremendo ao Senhor Deus. Um júbilo, né? É mais do que uma alegria, é um júbilo no espírito, na presença do Senhor. Queria que nós abríssemos a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículos 36 a 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 39. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar aqui sobre o cálice de Deus. Esse cálice que só o Senhor Jesus pôde beber. Ninguém mais estava apto a tomar esse cálice. Esse momento aqui é o momento que antecede, né? Quando ele antecede a cruz, ele será entregue no Calvário. E eu sempre, quando lia esse texto, me chamava muita atenção essa tensão que era esse momento de oração aqui no jardim. Tem um outro evangelista, não me recordo agora quem, que chega a dizer que ele orava e era tão intenso aquele momento que o suor se transformava em sangue. Tamanha a experiência esmagadora que era de fato aquele momento no jardim do Getsemane. E a palavra Getsemane é muito apropriada aqui porque é de fato o sentido é exatamente esse, um lugar onde se esmaga as azeitonas, porque aqui era um monte de muitas oliveiras. E de fato Jesus, a exemplo de uma azeitona, né? Ele estava ali sendo esmagado, antes mesmo do próprio momento da cruz, ele já estava ali, naquele momento de oração, sentindo-se, observa bem o que ele diz, entristecido e angustiado. A minha alma está triste até a morte.
e pediu que discípulos viessem acompanhá-lo para orar com ele. Sempre me chamou a atenção isso, esse tempo difícil aqui. E eu nunca, de fato, havia compreendido, como até hoje não consigo ainda alcançar, eu acho que nenhum de nós consegue, o que de fato estava, exatamente qual era a intensidade dessa experiência no Getsemane. Não dá para a gente dimensionar, porque é uma experiência, creio eu, intransferível. Não dá para nós dimensionarmos uma experiência dessa. O que é interessante é que ele vai, então, agora fazer uma oração, porque ele sabia o que estava acontecendo. E a maneira como ele ora vai realmente nos revelar o que de fato Jesus estava sentindo ali. Ele não estava temendo, apavorado por causa da cruz, exatamente do tipo de morte que ele experimentaria. Alguns podem até entender isso, que o fato dele ser crucificado, pregos, seria uma experiência tão dolorosa no seu corpo que ele se angustiou antes dessa experiência. Mas a verdade é que na oração que ele vai fazer, não dá a entender que ele está atemorizado e apavorado por causa do tipo de morte que ele vai experimentar, até porque outros discípulos do Senhor Jesus experimentaram tipos de morte até piores do que a morte que o Senhor Jesus experimentou. Não é verdade? Até discípulos dele foram devorados, foram destruídos na sua carne, no seu corpo, de uma maneira, creio eu, talvez, muito mais dolorosa. Até porque também dois ladrões estariam crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então, não tem como ele estar, de fato, temendo o tipo de morte, essa pena de morte romana. Porque o que vai, de fato, estar acontecendo é revelado na oração que ele faz. Ele diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele então traz agora uma palavra que nos revela o que de fato vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele ele vai beber um cálice. E esse cálice que ele vai beber é um cálice que os profetas do Antigo Testamento, os profetas, eles já falavam a respeito desse cálice. Se você ler a Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 15, não precisa ler porque o texto é muito grande. Jeremias 25, do versículo 15 até o final do capítulo 25, ali fala sobre o cálice do furor. Outras versões diz o cálice da ira de Deus sobre as nações. As nações vão beber o cálice da ira. Quando você vê aquela descrição pelo profeta Jeremias, o que é que vai acontecer às nações por causa da malignidade das nações, por causa da perversidade das nações, por causa da iniquidade das nações, por causa da rebeldia das nações, o que vai acontecer com as nações é algo trucidante, é algo assim dilacerante da parte de Deus. E ali em Jeremias 25 é chamado de cálice da ira de Deus. Daí nós entendemos que o que Jesus está se referindo aqui no versículo 39 é: passa de mim este cálice.
entendemos que esse cálice é o cálice da ira de Deus. O que Jesus está temendo não é o que os romanos vão fazer contra ele. O que Jesus está temendo é o que Deus Pai estará fazendo contra ele. Queridos, você já leu Isaías 53? Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas iniquidades. A gente a gente chama muito mais atenção a esse trecho. Mas a gente não atenta para um trecho lá que diz assim, versículo 10, Isaías 53, que aprouve a Deus moê-lo, esmagá-lo. Esmagar quem? Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo foi esmagado pela ira de Deus. A ira de Deus contra o quê? A ira de Deus contra a mesma coisa que aconteceu lá com Jeremias 25. A ira de Deus contra toda malignidade, toda perversidade, toda luxúria, toda rebeldia da minha vida e da sua vida. Não dá para a gente dizer assim, do homem, do ser humano, da humanidade. Porque quando a gente vai usando essas expressões do homem, do ser humano, da humanidade, parece que dá uma ideia de que está falando de outras pessoas e não de nós, né? Mas não. Da nossa perversidade, da nossa malignidade, da nossa rebeldia. A ira de Deus contra nós. A ira de Deus contra nossas vidas. Amados, eu e você não temos a mínima noção do que significa a ira de Deus. Não temos. Eu até dou graças ao próprio Deus por não ter essa noção. Porque se eu tivesse, eu não sei nem como é que eu ia dormir com essa noção. Por quê? Porque nenhum de nós tem a justiça, nenhum de nós é justo como Deus é justo. Nenhum de nós é santo como Deus é santo. Como somente Deus é justo e somente Deus é santo, só Ele pode manifestar esse tipo de ira, de furor contra aquilo que não é santo, contra aquilo que é injusto, contra aquilo que é ímpio, contra aquilo que é iníquo, contra aquilo que é mau. Mas, apesar de nós não sermos pessoas justas como Deus e santas como Ele é, ainda assim, eu gostaria que nós tivéssemos uma mínima noção do que significa ira. E sabe qual é a maneira como eu tenho a noção do que significa ira contra o mal? E aí eu já fico com ira, não é só contra o mal, não. Mas já é contra também a pessoa que praticou esse mal. Eu já não consigo separar. Sabe quando é que eu tenho uma mínima noção, ainda que pequena, a respeito de ira? É quando eu assisto programas como Cidade Urgente, Cidade Alerta, Brasil Urgente. Eu fiz uma mistura de dois programas no nome aqui, mas deu para entender. Olha, você fica 5 minutos assistindo. Eu não sei como é que é você ouvindo e você vendo o que se passa, mas eu não gosto de assistir esse tipo de programa. Ao mesmo tempo, eu assisto. Eu fico lá vendo, eu falo assim, não quero, você vai contar desgraça, só desgraça, chega de desgraça. Aí eu ouço. Aí vem um relato, um rapaz atira na cabeça
de uma mulher grávida. Ela não fez nada. Só estava ali na hora. Grávida, de 9 meses. O cara chega, não assalta, não faz nada, não leva nada. Dá um tiro na cabeça. E aí você vai ouvindo os relatos dos familiares. E cada vez que os familiares falam, aí você vai enchendo a taça de ira. E aí coloca a foto da menina grávida. Aquela menina cheia de vida, bonita, esperando o nenenzinho. Tem morte cerebral. Salva a criança. A mãe vem à falência. Eu não sei como é que você ouve. Se você ouve assim, esse mundo é mau mesmo. Olha, eu não posso ouvir. Não posso ouvir porque sobe um negócio assim, uma indignação em nós. Sou só eu que reajo assim ou você também? Você fica assim? Aquelas crianças lá na escola, chega um cara e atira assim, sai atirando. Aí você vai ver agora a história de vida de cada um desses pequeninos que morreram. E cada vez que você ouve a história de vida dos pais contando, esses pequeninos falando do que eles vão ser quando crescer, e foram trucidados por um cara que resolveu sair atirando. Você vai ouvindo esses testemunhos assim, essas declarações. Olha, eu falo assim, eu não assisto, e aí assisto. Mas olha, dá uma raiva. Nós não sabemos o que fazer, na verdade. Nós, na verdade, nem saberíamos como lidar se tivéssemos a autoridade para fazermos alguma coisa. Mas, dentro da nossa distância do assunto, só o fato de ouvirmos algo desse tipo, nós ficamos irados. Pode dar um nome de indignação, raiva, ira, o nome que for, furor. Mas uma coisa é certa, quem tem um mínimo senso de bondade e de justiça, o mínimo sequer, um mínimo senso de justiça, se você tem, se você gosta um pouco do que é justiça, você fica com raiva. Diga se não fica. Não me deixa falar sozinho aqui não. Fica ou não fica? Isso. Eu chego de cá até falar assim, tem que... Aí mandaram, esses programas mandam, né? Manda torpedo, manda não sei o quê, manda o que você acha deve fazer com uma pessoa dessa, não sei o quê, que fez um negócio desse. Aí tem lá só assim, ó, pena de morte, tortura até morrer, pena de morte, prisão perpétua, pena de morte é pouco, matar esse indivíduo é pouco, tem que, prisão perpétua, tem que torturar, tem não sei o quê. Olha, já viu a população, quando acontecem esses assuntos assim terríveis, numa cidades assim, a pessoa estuprou, a pessoa fez uma coisa assim, que foi uma coisa tão hedionda. Gente, a população cerca, se não é a polícia, para poder segurar a pessoa e escondê-la. Tem hora que o camburão da polícia tem que sair para outro lugar da cadeia, uma outra área, porque senão a população pega e vai exercer o quê? A ira, e a ira sem mando, sem comando, sem controle. A população quer pegar e lixar. É assim que eles falam. Não pode saber onde é que está, porque se souber a população entra e lixa. Por quê? Porque, sabe, quem tem um mínimo senso de bondade e justiça, não suporta diante daquilo que é mal, diante daquilo que é iníquo, diante daquilo que é perverso. Eu disse a você, quem tem um mínimo senso de justiça. Mas agora eu digo assim, e quem é justo porque é justo? Justo porque é 100% justo.
que é santo, porque Ele é santo. Nós temos um resquício de justiça, mas e Deus de quem nós procedemos, Ele que é a própria justiça, Ele que é o Senhor justiça nossa. Como será que aquele que é justo poderá reagir diante de tanta perversidade, diante de tanta malignidade, diante do mal, diante da pecaminosidade do homem? Se nós, queridos, temos o direito de ficarmos indignados e irados contra o pecado, contra essa pecaminosidade, será que o nosso Deus não tem o direito, Ele sendo um Deus justo, de irar-se contra aquilo que é mal? Tem ou não tem? Ele tem o direito. Ele é o juiz de toda a terra, diz a palavra. E esse juiz é um juiz justo. Eu gostaria que nós lêssemos os textos aqui da palavra de Deus, para nós voltarmos, chegarmos de novo nesse momento do Senhor Jesus orando no Getsemane. Em primeiro lugar, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9 diz: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que é isto aqui? Isso aqui é o apóstolo Paulo fazendo a descrição de todos nós. E diante de um Deus que é justo, e diante de um Deus que não é um Deus de impunidade, mas é um Deus de justiça, como é que Deus vai lidar com uma situação dessa? Como é que vai lidar com uma qualidade dessa de pessoas, entre as quais estamos todos nós? Como Deus, que é justo, lidará com homens que são injustos? Como Deus, que é um juiz justo, vai lidar com pessoas que caminham para a violência, caminham para a pecaminosidade? Uns fazem de uma forma, outros de outra. Não estou aqui querendo fazer medições de pecado, mas não há um justo sequer, diz a palavra. Não há um sequer. Não há um que apareça, que sobre numa lista dessa. Todos nós nos encontramos assim. Como estaremos diante de um Deus justo e como esse Deus justo estará diante de nós? Se nós somos capazes de nos irar diante de uma pequena situação que vemos porque apareceu na televisão, o que dirá desse Deus que é justo, que vê coisas que ninguém vê,
e coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que vê nosso coração no secreto, na intimidade, pensamentos nossos, malignos, carnais, pornográficos. O que dirá esse Deus, o que fará Ele diante de pessoas ímpias, injustas? Não há o que fazer senão cumprir com a justiça dEle. Não há o que fazer senão condenar aquele que é perverso. Porque se Ele não condenar aquele que é perverso, isso será abominável para Ele mesmo. Porque o próprio Deus já declarou que é abominável para Ele aquele que justifica o perverso e aquele que condena o inocente. É abominável para o nosso Deus justificar uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa, uma pessoa pecaminosa. Você já pensou nisso? Se Ele disse que é abominável para um juiz, seja ele qual for, esse juiz justificar uma pessoa perversa, como poderia então Deus nos justificar? Ele que é justo e nós perversos, como é que Ele poderia nos justificar em nome do seu amor? O seu amor então seria um amor injusto. Como é que Deus que é justo vai justificar gente ruim e ainda assim continuar sendo um Deus justo? Imagine uma pessoa dessa que eu citei aqui nesse caso, ser presa. Imagine. Ou qualquer outro caso que a gente já vivenciou isso aqui no Brasil. A atrocidade que cometeu, foi presa. E quando chegou o momento de se cumprir a justiça, se fazer o que é justo, o juiz chega e diz assim: hoje eu amanheci amoroso. Hoje eu... Aí vira pro cara que deu tiro na cabeça da menina e fala assim: você está com um dia de sorte. Porque hoje eu estou bondoso e amoroso, por isso eu vou te perdoar. Tá precisando, pode ir. O que você diria numa situação dessa? Se você estivesse lá, testemunhando lá, junto, cheio de furor, cheio de... E a pessoa lá, até assim, ó. Quando as pessoas ainda fazem aquela, sabe aquela cara de deboche, de escárnio, fica assim, ó. Aí ele vai e diz assim: é seu dia de sorte. Aí ele: pode ir. A família, os primeiros que estão ligados àquela pessoa, não sei o que faz, porque é terrível isso. Amados, se nós conseguimos observar uma situação dessa aqui, no nosso nível humano, e conseguimos ficar irados com uma sentença dessa, com uma absolvição dessa, eu pergunto a vocês: o que nós podemos julgar que Deus seja, se Ele porventura chegar na sua justiça e disser: está perdoado, pode ir. Mas como perdoado pode ir? Não, queridos. Do mesmo modo que nós nos indignamos contra esse juiz, nós indignaríamos contra Deus. Porque não há como Deus contrariar a sua
justiça em nos perdoar por causa do seu amor, ele estaria sendo tão perverso quanto a pessoa que estava sendo perdoada. Por isso, a conclusão que a gente chega é: Deus, por causa da sua justiça e por ser um Deus justo, ele não pode nos perdoar. Não pode. Não é não quer ou não deve, é não pode. Deus não pode nos perdoar. Eu não sei se alguma vez você já pensou nisso na sua vida, lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, lendo os Evangelhos. Deus é justo. Esse é o nosso problema. Essa não é a nossa solução. Porque nós somos injustos e Ele é justo. E porque Ele é justo, nós estamos perdidos. Ele não pode nos perdoar. Porque se Ele nos perdoa, Ele está sendo tão injusto e tão perverso quanto a nós mesmos. Como então Deus será justo e ao mesmo tempo continuará sendo um Deus de amor? Porque Ele nunca deixa de ser quem Ele é. E não é quando Ele está sendo uma coisa que Ele está deixando de ser outra por enquanto. Não. Quando Ele é justo, Ele continua sendo um Deus de amor. E quando Ele é amor, Ele continua sendo um Deus justo. Não significa que naquele momento Ele foi justo e naquele outro momento Ele será amoroso, Ele será amor. Não. Deus não dá um tempo para aquilo que Ele é, para Ele ser uma outra coisa naquela hora. Não. Em todo tempo Ele é justo, em todo tempo Ele é amor. Amém? Como pode então esse Deus ser justo e ao mesmo tempo em que Ele é amor naquela hora? Observe o que diz a Bíblia, ainda em Romanos 3, mas agora no versículo 24 e 25. Romanos 3, versículo 24 e 25. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante é por intermédio, é a forma como Deus vai justificar o que é mal, a forma como Deus vai justificar pessoas perversas. Diz aqui: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual é a Cristo Jesus, Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter Ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração, versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que está acontecendo aqui é: como Deus será justo e cumprindo a sua justiça, e como Deus será justificador e cumprindo o seu amor. Como Deus vai justificar uma pessoa perversa e ainda assim continuar sendo um Deus justo? Como Ele vai considerar uma pessoa perversa sendo uma pessoa justa? Como Ele vai poder perdoar esse perverso e ainda assim Ele continua sendo um Deus justo?
A única maneira é se essa ira de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus se cumprir e for derramada sobre uma outra pessoa. A palavra propiciação no versículo 25, a palavra ilasterion, é a palavra grega para propiciação. Aqui está dizendo assim, Deus propôs, é Deus quem propôs. Não havia como nenhum de nós resolver isso. Deus mesmo, na sua justiça, o Deus justo, propôs que no sangue do seu filho, no seu sangue, haveria propiciação. Propiciação é assim, é uma outra pessoa toma a parte da culpa, toma o lugar do culpado, e sobre esta pessoa é derramada a ira. E por causa do sangue da propiciação, a ira de Deus é desviada. O que a ira de Deus iria ser derramada sobre homens perversos, agora essa ira é desviada e derramada agora sobre esta pessoa que está tomando o lugar destes perversos. Foi exatamente por isso que ali no jardim do Getsêmani havia uma tensão muito grande na alma do Senhor Jesus. Ele disse que ele estava triste até a morte, a sua alma. Porque ali o próprio Senhor Jesus, e só ele sabia, só o Senhor Jesus sabia, que ele estava bebendo ali agora de um cálice. E era o cálice da ira. Alguém tinha que tomar. Alguém tinha que absorver essa ira. Para que o Senhor, o juiz, pudesse, o sacrifício do Senhor Jesus, pudesse propiciar perdão. O Deus justo só pode perdoar o perverso porque a sua ira contra a perversão foi derramada sobre o seu filho. Quando o seu filho bebe do cálice, o juiz de toda a terra pode então agora nos perdoar. E ele nos perdoa e continua sendo um Deus justo. Porque a sua ira contra o pecado, a sua ira contra a iniquidade, foi toda ela derramada na cruz do Calvário. Por isso, o versículo 26 diz: ele foi justo e justificador de todos aqueles que têm a fé em Jesus. Amém, amados? Somos salvos não pelo que os romanos fizeram com Cristo, não é? Ou que os judeus, a raiva
dos judeus pelo Senhor Jesus. Somos salvos pelo que Deus Pai fez com seu Filho. Vamos orar?